Eu achei que, como a nossa empresa faz, facilitando o crédito, fazendo consultas com colegas lojistas, para saber quem é o João, quem é a Maria, se paga em dia, se não paga, babá. Eu achei que isso já era uma espécie de cadastro positivo. Mas eu estou longe da realidade. Então, nos ensinem hoje como se lida com essa ferramenta nova que já está em vigor. Oscar Frank, eles vieram aqui para ouvir você, não eu. Bom dia a todos, boa palestra, voltem sempre. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. A ideia aqui, pessoal, é falar sobre o cadastro positivo. Esse é um tema bastante importante. Esse é um tema que nós acreditamos piamente que vai servir como um instrumento de democratização no mercado de crédito no Brasil. A ideia depois também é mostrar como que a gente ainda está atrasado em relação a uma série de outros países em termos de desenvolvimento do mercado de crédito. E essa é uma medida estrutural, uma medida que vai ajudar a alavancar esse mercado. Ou seja, isso deve resultar aí em mais vendas, em mais emprego, em mais renda circulando. Então, a ideia aqui é trazer para vocês os principais detalhes e o que vai mudar, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista econômico. Então, fiquem bem à vontade, se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, é só me interromper. Então, sem mais delongas, vamos tratar aqui a respeito de algumas definições. Então, o que é importante de nós sabermos, pessoal? O cadastro positivo, ele já existe há muito tempo. Ele já vige no Brasil desde 2011, ele não é uma novidade. O que aconteceu recentemente, que foi sancionado pelo presidente da República, foi uma mudança nas regras do cadastro positivo. Ele não foi criado agora em 2019. O que aconteceu foi uma mudança nas regras. Então, falando de algumas das principais dessas alterações. Antes, como é que funcionava o sistema? Funcionava um modelo chamado opt-in, ou seja, as pessoas físicas e jurídicas, famílias e empresas, eles deveriam se manifestar dizendo que gostariam de fazer parte do cadastro positivo. Então, esse é o chamado sistema opt-in. E aí, o que aconteceu, pessoal? Houve uma frustração muito grande entre expectativa e realidade. Lá em 2011, a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, estimava que somente no primeiro ano 40 milhões de cadastros passassem a integrar as bases de dados do cadastro positivo. Só que o que aconteceu? Passados 8 anos da existência do cadastro positivo, a Boa Vista SCPC calcula aproximadamente que nós temos 11 milhões de cadastros. Ou seja, um número bem inferior àquilo que se planejava num primeiro momento. E do ponto de vista econômico, pessoal, faz todo sentido imaginar o seguinte: no sistema opt-in, ou seja, condicionado à anuência prévia, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, existia uma barreira, existia um custo para a entrada, ou seja, a pessoa física ou jurídica deveria se deslocar até um birô de crédito, se deslocar ou acessar um site, enfim, preencher um cadastro para dizer que gostaria de fazer parte do cadastro positivo. Agora não, agora nós temos a inversão dessa lógica. Nós saímos de um sistema opt-in para o sistema chamado de opt-out, ou seja, todos os agentes econômicos, pessoas físicas e jurídicas, fazem parte automaticamente do cadastro positivo e aqueles que assim não desejarem devem se manifestar dizendo: olha, eu não quero fazer parte do cadastro positivo. Então essa é uma das principais mudanças que houve. Uma mudança dessa lógica completa de adesão ao cadastro positivo. Ok? Então, o que se espera hoje? Não tem uma estimativa fechada, mas alguns cálculos mostram que de 100 a 120 milhões de cadastros a mais passem a integrar as bases de dados. Em relação ao que nós temos hoje, é uma mudança muito significativa. E isso deve trazer impactos bem consideráveis na hora de conceder crédito, porque isso vai impactar inadimplência da melhor maneira possível. E se há menos inadimplência, as taxas de juros tendem a ser mais baixas.
E se os juros mais baixos, isso movimenta a economia mais rapidamente. Eu já vou mostrar isso logo ali adiante. Então, alguns detalhes do novo sistema. Ele contempla dados de adimplência. O que é positivo, pessoal? Dados de adimplência, dados de pagamento dentro do prazo. Ok? Dentro do chamado negativo, os pagamentos fora do prazo, isso não muda absolutamente nada. O sistema permanece do jeito como está. Cadastro positivo, então, ele contempla informações de pagamento, de adimplemento. Certo? Então, qual que é a grande mágica envolvida aqui? É que eu consigo combinar tanto informações positivas quanto informações negativas. Isso me gera um crédito muito mais assertivo lá na ponta, lá na hora de conceder o crédito. Então, essa é a grande mágica desse novo sistema. A única informação disponível sem autorização prévia vai ser o score. Então, eu vou conseguir acessar o score sem a anuência, né, das pessoas. E, se, por exemplo, aquele que está concedendo o crédito quiser e desejar algum tipo de informação a mais para coletar informações, coletar algum tipo de estatística que possa resultar numa aprovação de crédito diferente ou algum tipo de taxa de juros mais facilitada, a pessoa envolvida, a pessoa física ou pessoa jurídica, ela pode autorizar, dizer, olha, se tu quiseres acessar algum dado a mais ao meu respeito, tu pode acessar, mas aí ela precisa autorizar. Ela precisa dizer, olha, se quiser alguma informação extra, pode utilizar. Se isso vai te ajudar a conceder um crédito melhor para mim, ok. Caso contrário, a única informação disponível mesmo vai ser o score. Outra mudança significativa do novo sistema é a seguinte, é a possibilidade de inclusão dos chamados serviços continuados, ou seja, água, luz, telefone, consórcios. Isso também vai fazer parte do chamado histórico de crédito. Então, se eu pago dentro do prazo as contas recorrentes, isso também vai fazer parte do meu histórico de crédito. E isso tende a beneficiar, pessoal, principalmente aqueles indivíduos que não têm contas em banco, os indivíduos não bancarizados, porque eles passam a ter a possibilidade de formar um histórico de crédito com essas contas. Todo mundo tem uma conta dessa. Tá? Não necessariamente o benefício se restringe a eles, mas também beneficia também aqueles que têm contas em banco. Tá? Então, essas são algumas das principais novidades que nós temos. Quais são as obrigações legais das fontes? Ou seja, todos que concedem operações de crédito têm obrigações legais e que já estão vigentes nesse novo sistema que foi recentemente aprovado. Tá? Então, o que são as fontes? Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas que concedem crédito, vendem a prazo ou transações comerciais e empresariais que envolvam risco financeiro. Então, deve-se fornecer essas informações de adimplemento, de pagamento dentro do prazo, em bases não discriminatórias a todos os gestores de bancos de dados. Então, são 4 gestores de bancos de dados que estão aprovados a operar com o cadastro positivo. Nós temos o GED, que é o gestor de banco de dados dos 5 grandes bancos do Brasil. Nós temos SPC, Serasa e a Boa Vista SCPC, do qual o Sindlojas aqui é vinculado. Os dados eles devem ser atualizados a cada 10 dias, então isso é bem importante. Então, na prática, o que deve ser enviado? Então, por exemplo, cartão de crédito, né? Vamos imaginar uma fatura de cartão de crédito. Nós temos aqui os seguintes dados: data de vencimento, valor total a pagar e valor mínimo, data do último pagamento e o valor do pagamento. Então, eu não estou identificando de nenhuma forma quais foram as transações que foram realizadas por aquele consumidor. Isso não aparece. O que ele comprou, isso está fora. Eu estou interessado exatamente se ele teve, né, ao longo daquele período, a capacidade de realizar os pagamentos dentro do prazo. Então, tornando um pouco mais real o exemplo, a gente traz aqui uma fatura de cartão de crédito. Então, esses são os dados. Quando é que vence essa fatura, o valor do pagamento mínimo, o total a pagar e, efetivamente, os dados do pagamento. Então,
foi pago dentro do prazo, o valor cheio, o valor da integralidade. Então, esses dados eles devem ser enviados. Esse aqui é só um exemplo. Como é que isso funciona na prática, pessoal? Tá? Nós já temos um layout, tá? Então, por favor, entrem em contato aqui com o Cindy Lojas para que vocês possam enviar essas informações para os gestores de banco de dados. Claro, a gente ainda está esperando alguma regulamentação por parte do Banco Central, dizendo como é que isso vai funcionar, porque, pela lei, essas informações devem ser compartilhadas com os 4 gestores de banco de dados. Todos os 4 devem ter direito à mesma informação. E aí nós estamos trabalhando para o quê? Para que, ao enviar para um gestor de banco de dados, isso valha para os 4, ou seja, já tem uma diminuição significativa do trabalho. Então, nós estamos trabalhando para isso, para justamente servir como um facilitador para vocês. Então, quaisquer dúvidas, entrem em contato aqui com o Cindy Lojas, que eles vão atender prontamente vocês. O que não entra no cadastro positivo? Agora já temos uma ideia do que entra, é importante saber também o que não faz parte. Então, qualquer tipo de informação sensível, pessoal, origem social e étnica, saúde, genética, orientação sexual, convicções políticas, religiosas, filosóficas, isso não importa na hora de conceder crédito. O que a pessoa pensa, o que a pessoa é, não diz respeito, não deve interferir na hora de mapear esse histórico de crédito de pessoas físicas e jurídicas. Pagamentos à vista débito, ou seja, não são operações de crédito, não faz parte. Saldo da conta corrente, investimentos, detalhamento dos bens adquiridos. A gente viu ali no exemplo do extrato do cartão de crédito. Limites de cheque especial, cartões de crédito e também os rendimentos. Ok? Bom, outras informações. Então, segundo a lei, desde o dia 9 de julho, né, já existe a obrigação das fontes, de todos aqueles que concedem crédito, de enviar as informações para os GBDs, para os gestores de banco de dados. Isso já está valendo. Ok? Os GBDs, então, nós estamos hoje dentro do cronograma da lei, nós estamos dentro dessa fase aqui, são eles que são os responsáveis por notificar todas as pessoas físicas e jurídicas. Olha, você está adentrando dentro, né, do sistema do cadastro positivo. Se você quiser sair do sistema do cadastro positivo, você tem essa opção, então siga aqui esses procedimentos. Então, nós estamos exatamente nessa fase. Então, com relação à notificação para o ingresso dentro do cadastro positivo, isso aqui fica ao encargo dos GBDs, não por parte das fontes. Ok? Somente 60 dias após a abertura do cadastro positivo é que, de fato, existe a possibilidade para o quê? Que aí vem o que interessa. Poder se utilizar, poder consultar essas informações positivas para ajudar na hora de conceder crédito. Então, após 60 dias, depois desse 9/7, é que vai existir a possibilidade para aquelas empresas que desejam lidar e desejam conceder um crédito mais assertivo, para que elas acessem esse tipo de informação. Bom, quais os benefícios? Aqui eu listei um top 5. Um aumento da transparência nas operações entre tomadores e credores. Nós temos juros e condições muito mais adequados para cada tipo de perfil, ou seja, se a pessoa é uma boa pagadora, ela merece ter um crédito mais facilitado, tanto em termos de taxa de juros quanto em termos de prazos. Tá? Isso aí, tem uma outra questão que é interessante aqui também, pessoal, dizendo: ah, mas existe a possibilidade de ficar pior com o cadastro positivo? Eu não vejo assim, porque cadastro positivo diz respeito a informações de pagamento dentro do prazo. O que as pessoas normalmente já têm são as informações negativas. Ou seja, eu vou passar a incorporar informações, né, ainda que não sejam muitas, de pagamento dentro do prazo. Então, a tendência é que a pessoa, ao utilizar essas informações, ela tenha um crédito mais assertivo, um crédito melhor. Ok? Terceiro ponto, maior disponibilidade de crédito, principalmente para indivíduos não bancarizados e para empresas de capital fechado. Claro que não são somente eles os principais beneficiários.
redução da inadimplência e ampliação do prazo de carteira, já vou comentar um pouco mais sobre isso logo ali adiante, e um processo muito mais efetivo de cobrança, resultando em queda dos custos. Então a cobrança fica muito mais fácil, eu consigo desenvolver estratégias diferentes para cada um dos casos respectivos. Então, finalizando essa primeira parte da apresentação, a ideia aqui é trazer um pouco de evidência empírica. O que acontece, pessoal? Nós temos vários casos, né? Então a experiência internacional ela é muito rica, ela é muito pródiga em mostrar que países que adotaram sistemas semelhantes ao que a gente tem no cadastro positivo hoje no Brasil, eles colheram resultados muito bons. Países de diferentes matizes políticas, ideológicas, econômicas, e que tiveram aí uma espécie de alavanca para o crédito muito forte. Bom, começando aqui com o caso dos Estados Unidos. Existe um trabalho acadêmico seminal do Barron Staten, de 2003, que mostra essa implementação que aconteceu lá nos Estados Unidos. Quando eu utilizo somente informações negativas lá nos Estados Unidos, o que eles verificaram é que a taxa de aprovação de crédito, o número de consumidores com acesso a financiamentos, era de 40%. E aí, quando eu combino informações tanto negativas quanto as informações positivas, quando eu utilizo os chamados modelos híbridos, né, que combinam essas duas informações, a taxa de aprovação de crédito aumentou para 75%. Detalhe, mantendo a inadimplência constante. Então, a taxa de aprovação de crédito, o número de consumidores com financiamentos, praticamente dobrou após a implementação do cadastro positivo. Por quê? Porque eu combino informações positivas e negativas. Eu tenho como mapear o comportamento desse consumidor de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais assertiva. E aí eu poderia fazer esse mesmo exercício pelo outro lado, ou seja, mantendo a taxa de aprovação de crédito constante. O que acontece com a inadimplência? Nesse caso, eles mostraram que caiu em 43%. Depois eu vou falar a respeito do caso do Brasil, os resultados também são bem animadores. Bom, experiência em outros países. Nós temos aí o caso do Egito, um aumento significativo do volume de crédito, 136% em menos de 10 anos. Nós temos também a Arábia Saudita, crescimento das fontes de repasse de dados aos birôs de crédito, o número de cartões de crédito ativos aumentou significativamente, o limite desses cartões de crédito também aumentou. Na Itália, o público elegível a crédito nos bancos subiu 83%. Na China também os resultados foram bem significativos. Então percebam que é uma política universal, uma política que traz resultados concretos. Então vamos falar um pouco a respeito do Brasil. Por que isso acontece? Porque os modelos de score eles ficam muito melhores, ficam muito mais assertivos. Então, a Boa Vista CPC realizou algumas simulações que mostraram exatamente isso. Ou seja, quando se utiliza apenas informações negativas, a proporção de consumidores com acesso a financiamento é de 64%. Combinando informações negativas com positivas, esse número passa para 88%. Ou seja, uma alta aí de 38% na taxa de aprovação de crédito. Pensando do ponto de vista da inadimplência, exatamente a mesma coisa, ou seja, score negativo apenas, taxa de inadimplência de 2,5%, combinando informações negativas com positivas, 1,7%, ou seja, uma queda de 32%. Então eu convido a todos a pensar, né, dentro dos seus negócios, o que uma queda de 32% na inadimplência resultaria em termos de fluxo de caixa, em termos de melhor planejamento, de perspectiva de reinvestimento, maiores lucros, maiores contratações. Então, fica aí de exercício a todos. Então, é exatamente essa questão. Os modelos híbridos, ou seja, que combinam informações positivas com negativas, eles aumentam brutalmente, significativamente, a eficiência desse mercado de crédito. Bom, como eu havia falado lá no início da apresentação, esse vetor de crédito
ele ainda tem muito espaço para crescer no Brasil. Então, se a gente traz os dados internacionais, eles mostram aí que o Brasil tem um saldo de crédito como proporção do nosso PIB de 48%. Esse número é menor aí do que outros países emergentes, como Índia, como Turquia, como Chile, enfim, uma série de outros países. Então, o mercado de crédito ele é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento das nações. A gente vê que ainda temos muito espaço ainda para poder crescer. Né? Sem falar ainda dos países desenvolvidos que têm uma proporção de crédito bem maior. Okay? Bom, aqui a gente traz os impactos efetivos, os impactos econômicos que isso deve gerar sobre a estrutura produtiva. Ou seja, o cadastro positivo tende a ser um elemento que vai ajudar a reduzir as taxas de juros no país. E aqui também a gente traz uma discussão que é bastante recorrente, volta e meia aparece, que é o porquê que os juros são tão altos no país. Então a gente discute, pelo menos em parte, aqui um pouco dessas questões e traz aí alguns desses elementos. Claro que hoje nós temos a menor taxa Selic da nossa história, tendência que caia mais até o final do ano, mas eu acho que não tem nenhuma dúvida se tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, se vai tomar um empréstimo lá na ponta, vai pagar muito caro. Não estou aqui para discordar disso, mas é importante a gente entender algumas dessas causas. Então, eu apresento aqui para vocês o chamado ICC, que é o Índice do Custo de Crédito. O que ele significa? Bom, vamos pensar no seguinte, pessoal, uma operação de crédito. Alguém tomou uma operação de crédito, então tem lá as parcelas. Então, deve-se pagar aí um valor mensal para quitar aí essas dívidas que foram contraídas, esse crédito que foi contraído. O que significa a parcela? Uma parte se deve à amortização, ou seja, abater o meu saldo devedor, e outra parte se deve a juros. Tá? Então, a ideia aqui é, dentro de todas as operações de crédito vigentes no país, analisar o que é para o pagamento de juros ponderado pelo tamanho da carteira, ou seja, tudo aquilo que foi concedido em termos de crédito. Então, eu tenho uma média do custo dessas operações de crédito. Tá? Não é exatamente a taxa de juros, mas eu consigo verificar, então, o custo de todas as operações de crédito vigentes no Brasil. Ou seja, considera, posso ter operações que foram tomadas há muito tempo, isso também inclui aqui, tanto quanto as operações que foram tomadas recentemente. E aí eu consigo decompor esse custo de crédito. Tá? Esse ICC, o custo de crédito no ano passado, médio, foi de 19,26% ao ano. E aí como é que ele se subdivide? Bom, existe um custo de captação por parte dos bancos. Isso aqui está bastante próximo à taxa Selic, 6,77%. Ao longo de todo o ano passado, a taxa Selic foi 6,5% ao ano. Então, é basicamente a taxa Selic. E a diferença entre o ICC e o custo de captação é o que nós chamamos de spread bancário. Ou seja, a diferença entre o que o banco gasta para captar os recursos e aquilo que ele empresta lá na ponta final, seja para consumidor, seja para empresas. Então, a diferença entre 1 e 8 é o spread bancário. E aí nós temos os seguintes elementos. Nós temos uma parcela desse custo de crédito que se deve à inadimplência. 21,75% se deve à inadimplência. Ou seja, se embute isso dentro do custo de crédito, ou seja, as perdas devidas a não pagamento. O que mais nós temos? As chamadas despesas administrativas, pessoal em marketing, toda a parte de tributação, fundo garantidor de créditos, então aqui entra PIS/COFINS, imposto de renda, CSLL, imposto sobre operações financeiras, e aí, por fim, entra a margem financeira dos bancos, tá? Que é 10,80% do total. Ok? Não estou aqui para dizer para vocês que os bancos lucram pouco, é que a escala das operações é muito grande, é extremamente elevada. Ok? Bom, onde é que entra o cadastro positivo para reduzir a taxa de juros? Entra dentro da parte de redução da inadimplência. Tá? Lembrem-se que, há alguns poucos slides, eu disse que o cadastro positivo ele poderia reduzir a taxa de inadimplência em 32%. A gente sabe que
A inadimplência responde por 21,75% do total do custo de crédito. E aí, quando a gente aplica isso aqui dentro desse fator, a gente verifica que o ICC tende a cair em torno de 1,3 ponto percentual. Ou seja, passar de 19,3 para 18, mais ou menos. Vai resolver o problema estrutural de juros altos no país? Não vai. É uma medida estrutural que ajuda? Sim, ajuda. Precisamos de outras coisas para poder sonharmos com uma taxa de juros mais decente? Sim, precisamos. A agenda ela é extremamente ampla. E o que nos ajuda também, que vai reduzir esse custo de captação, que foi aprovado agora no primeiro turno na Câmara? Reforma da Previdência. Reduzir a pressão de demanda sobre a estrutura produtiva, a estrutura econômica. Se o governo gasta menos, logo a tendência é que a inflação seja mais baixa e que também os juros sejam mais baixos. Precisamos de outras coisas? Sim. Aumento da concorrência dos bancos, melhora do processo de garantias. Então, tem uma série de medidas, uma série de alterações que devem ser tomadas. Então, o cadastro positivo é uma delas, por si só não resolve, mas ajuda. E aí, considerando também, pessoal, um outro exercício, imaginando que isso possa mexer na margem financeira dos bancos, então, se a margem financeira cair em torno de 15%, percebam que o ICC não se altera muito também. Ele cairia, nesse caso, com uma taxa de inadimplência 32% menor e com uma margem financeira 15% menor, cairia em torno de 1,65 ponto percentual. Então, precisamos do cadastro positivo sim, mas precisamos também de outras medidas. Ok? Bom, outra pergunta interessante é saber qual que é o volume de crédito que pode ser injetado na economia a partir do cadastro positivo. Então, aqui eu basicamente replico o exercício que foi feito pela equipe econômica do Banco Santander, que mostra que, em termos potenciais, eles esperam que o crédito aumente em torno de 20% do PIB. Isso significa 1,36 trilhão de reais. Esse é o aumento potencial. Mas eles consideram que o aumento efetivo, que vai realmente acontecer, eles ficam mais confortáveis com algo em torno de 10% do PIB, ou seja, 683 bilhões de reais. Então, esse tende a ser um impacto sobre o mercado de crédito. O que isso significa, pessoal? A concessão de crédito, e aqui eu não estou considerando todo o crédito que foi concedido na economia, e só aquele com recursos livres, ou seja, pactuados livremente entre oferta e demanda, então eu excluo toda a parte aqui de habitação, de agropecuária, BNDES, tudo isso fica fora. Então, são somente os créditos com recursos livres. No ano passado, isso somou 3,4 trilhões de reais. Ou seja, se eu adicionar esse valor aqui a esses 3,4, eu tenho um aumento aí de mais de 20% na concessão total de crédito da economia brasileira. E aí eles fazem também uma observação importante, que é a seguinte: olha, talvez seja ainda mais preciso considerar o crédito total, a concessão de crédito, e excluir aquela parte do rotativo, ou seja, porque não necessariamente isso representa um crédito novo para a economia. Então, excluindo essa parte do rotativo, nós temos aí algo em torno de 2,8 trilhões de reais, isso significaria um aumento de 25% praticamente em termos de concessão de crédito. É um aumento muito significativo. Bom, os birôs de crédito, e a gente acredita que o cadastro positivo ele vai ajudar a desenvolver, a alavancar os birôs de crédito, eles têm uma função muito importante para o desenvolvimento das economias. Então, o Banco Mundial realizou aí alguns trabalhos para mostrar que quanto maior a abrangência dos birôs de crédito, quanto mais dados eles possuem, né, com o cadastro positivo naturalmente eles vão dispor de mais dados, quais que foram os resultados que foram colhidos. Não vou detalhar exatamente os resultados ali, mas de uma maneira geral o que foi verificado? Queda da inadimplência, queda das restrições ao crédito PJ, mais crédito disponível, mais cartões de crédito e mais empréstimos bancários. Então, toda vez que eles têm mais dados, que a abrangência deles é maior, eu passo a colher esses resultados. Então, eu tenho ainda um efeito indireto, né? Um efeito direto do cadastro positivo,
e a partir do momento que os birôs de crédito se tornam mais fortes, isso gera um resultado macroeconômico bastante salutar para a economia. Não só também, pessoal, pelo lado da abrangência, mas também pelo lado da qualidade, ou seja, esses birôs de crédito eles vão dispor de uma informação com uma qualidade muito maior, e se verificou que quanto maior a qualidade desses birôs, existe um índice para os países que captura exatamente isso, quanto maior essa qualidade, menor a inadimplência e maior o crédito disponível. Então, nós acreditamos que o cadastro positivo ele atua tanto pelo lado da abrangência, quanto pelo lado da qualidade. E, para vocês, pessoal, o que isso significa? Efetivamente, em termos práticos, significa isso aqui. Qual que é a moral da história? A moral aqui é essa. É mais vendas, é mais emprego e mais renda. Tá? Bom, algumas provocações, né? Então é importante não só apontar aquilo que foi proposto nessas novas legislações por parte do governo, mas também trazer alguns questionamentos que eu julgo serem interessantes. Então, se trata de uma bela oportunidade, a gente acredita que o cadastro positivo é uma medida estrutural que vai ajudar a democratizar o mercado de crédito. Então, pensando também do ponto de vista de modelo de negócio, se trata de uma vantagem comparativa e competitiva muito relevante, ou seja, aquelas empresas que largarem na frente, elas vão ter uma vantagem muito grande. E é uma pergunta que se aplica a todos nós, né? Sim, de lojas, lojistas, enfim, todos nós estamos dentro dessa barca. Como todos estamos nos preparando diante de mudanças tão significativas e de mudanças tão profundas. Eu vou me permitir aqui, pessoal, falar também um pouco sobre economia brasileira. Não é o foco aqui dessa palestra, não é o foco da apresentação, mas eu julgo ser interessante para a gente contextualizar um pouco do que está acontecendo. Se me permite, presidente, então vou falar um pouco a respeito disso. Bom, o que nós temos semana após semana, pessoal, são expectativas que foram sendo frustradas com relação ao crescimento da economia, com relação ao PIB. Esse gráfico aqui, ele mostra a evolução dessas expectativas ao longo do tempo. Como é que a gente lê esse gráfico, pessoal? Da seguinte maneira. Lá no dia 4 de janeiro de 2016, os analistas de mercado projetavam que nesse ano, 2019, nós iríamos crescer 2%. E aí o que acontece? Semana após semana, esses dados eles vão sendo revisados. Por quê? O cenário muda, porque os modelos eles ficam melhores, então passa a se incorporar mais informações, então semana após semana esses modelos vão sendo atualizados. Se chegou a imaginar, não muito tempo atrás, tá? Lá em 6 de junho de 2018, que nós iríamos crescer 3% esse ano. E atualmente o número está em 0,82%. Então, principalmente aqui em fevereiro, março, a gente estava aí com uma taxa de 2,5%, e aí uma queda muito forte, muito significativa, que felizmente parece que foi estancada agora. Estava sendo revisada 20 semanas para baixo consecutivas, o PIB, negativamente, e agora, pela primeira vez, parou de cair. É a primeira etapa, né? Nesse sentido, né? A gente precisa primeiro parar de piorar para depois pensar em melhorar. Então, só para a gente ter uma ideia, pessoal, do que isso significa. Essa diferença entre 3 e 0,82, isso significa aí em torno de 150 bilhões de reais que vão deixar de circular na economia brasileira só nesse ano. Eu nem estou falando em relação aos anos passados, né, que a gente teve um crescimento muito lento, muito letárgico da nossa economia. Bom, quais são as razões para isso? Aqui eu elenco basicamente 3 motivos. O primeiro deles é uma desaceleração global. Se o mundo cresce menos, é natural também que nós estejamos crescendo menos. A gente exporta menos, enfim, as condições financeiras também ficam mais difíceis, tem uma série de incertezas ocorrendo na economia internacional, então fica mais difícil crescer nesse cenário. Bom, o FMI imaginava que o mundo, lá em outubro de 2018, fosse crescer 3,7%, tanto em 2019 quanto em 2020. Agora, foi revisado essa semana os dados.
2019 passou para 3,2%. E para 2020, 13,5%. E alguém pode dizer o seguinte, mas um corte de 0,5 ponto percentual, isso não é muita coisa, né? O problema, pessoal, é que a gente está tratando de PIB mundial. A PIB mundial hoje está em torno de 85 trilhões de dólares. Ou seja, é muito dinheiro. 0,5 pontos percentuais a menos é um impacto muito forte, muito significativo. Zona do euro também com revisões para baixo, nós temos aí uma série de questões acontecendo, dificuldades aí de países importantes para gerar um crescimento mais forte, como a Alemanha, como França, Itália. Estados Unidos ainda exibindo um crescimento bastante resiliente em 2019. Para 2020 já deve haver uma desaceleração, ou seja, aquela reforma tributária que foi aprovada lá em 2017 pelos Estados Unidos, esse efeito ele já tende a se dissipar. É natural que a economia americana cresça em torno de 2%, ela está crescendo acima do potencial dela hoje, mas a tendência é que convirja aí para os seus 2%. E China também, bom, aqui tem uma série de dúvidas, uma série de incertezas se esses dados eles são ou não verdadeiros, se a China não está crescendo a taxas muito mais baixas em relação ao que se divulga oficialmente, mas existe toda uma preocupação porque eles cresceram com crédito artificial durante muito tempo, então o governo está tentando controlar, mas ao mesmo tempo também tem meta de crescimento. Então, o Partido Comunista Chinês obriga lá, determina que a economia deve crescer entre 6% e 6,5% esse ano. Essas metas já existem há muito tempo. Então, isso tende a gerar aí alguns desequilíbrios que são bem preocupantes. Então, primeiro ponto, desaceleração global. Segundo ponto, o lento andamento das reformas. Tá? Principalmente aí, a reforma da Previdência tramitou de maneira mais lenta em relação àquilo que se esperava. Tendência aí que seja aprovada aí efetivamente, né, todo o processo no quarto trimestre. E com um grau de desidratação, né, para usar um termo da moda, a gente viu que acabou sendo moderado, né? Então, algumas situações acabaram ficando de fora em relação ao texto original. Isso aí vai gerar uma economia aí de 800, 900 bilhões de reais em 10 anos. Mas se eu fosse elencar um motivo, pessoal, eu elencaria esse ponto 3 aqui. Tá? Que talvez explique o porquê que a gente vem patinando há tanto tempo. E porquê que talvez a gente venha a patinar um pouco mais ainda. Que é esse ponto 3 aqui, ó. É um custo de adaptação a um novo modelo de crescimento. Por quê? Porque até 2016 o Estado era o grande indutor do crescimento econômico no país. E desde então a gente está tentando virar a chave. Fazer com que o setor privado ganhe mais protagonismo nesse processo. E até que ele entenda o seu papel dentro dessa nova estrutura, leva tempo, pessoal. Leva tempo. Só para a gente ter uma ideia do que aconteceu nesses últimos 3 anos. Controle constitucional dos gastos, nós tivemos reforma trabalhista, nós tivemos a remodelação completa do BNDES, da Petrobras, abertura comercial em alguns setores, como de aviação. Está vindo aí reforma da Previdência, logo mais vai vir reforma tributária. Então são mudanças muito grandes, muito profundas, e até que o setor privado entenda o seu papel, isso leva tempo. Existe um custo de adaptação. Então é uma causa que eu vejo mais profunda e que pelo menos me deixa mais satisfeito na hora de explicar. Bom, mas por que a gente está demorando tanto para crescer? Porque isso não aconteceu no passado. Toda vez que havia uma recessão, pessoal, logo depois a gente disparava. A nossa taxa de crescimento era muito rápida. Porque é mais fácil crescer após uma recessão. A base de comparação ela é pequena. Só que nós tivemos a maior recessão em mais de 100 anos da nossa história e a gente ainda está patinando. Por quê? Por quê? Eu acredito que esse ponto 3 faça sentido. Tá? Bom, diante de todo esse cenário incerto, de dificuldades, é natural que a confiança dos consumidores, isso é um dos 3 vetores fundamentais para qualquer varejista, para qualquer comerciante. Quais que são esses 3 vetores? A renda real, né, descontado da inflação.
poder de compra dos salários, confiança e crédito. Esses são os 3 vetores que vocês devem sempre monitorar, devem sempre acompanhar, porque isso determina, não absolutamente, mas em grande parte, a dinâmica das vendas de vocês. Diante desse cenário, a confiança está respondendo negativamente. Esse aqui é o índice da FGV, dados nacionais. Valores acima de 100 pontos denotam satisfação e otimismo, e abaixo de 100, insatisfação e pessimismo. Sempre gosto de trazer a história que aconteceu ao longo desses últimos anos. Então, entre 2011 e 2013, níveis bem altos de otimismo das famílias, uma queda vertiginosa, muito forte, começa a reverter aqui em abril de 2016, a partir do início do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, começa a se recuperar de maneira não linear, né, uma recuperação conturbada. Esse aqui é o período da greve dos caminhoneiros, cai de novo, depois vem todo um otimismo pós-eleições. Tá? Então, a gente entra o ano aqui com 96,1, esse é o dado de janeiro, e aí a frustração, acontece uma frustração muito grande das expectativas e, novamente, aí uma queda da confiança. Então, essa é a história que nós temos. Destrinchando esse dado, nós temos, pelo lado da situação atual, uma percepção muito complicada, muito difícil. O índice está em 75,3 pontos, bem abaixo do 100. Tá? E do lado das expectativas, 97,7. Inclusive, eram as expectativas que haviam puxado esse índice para cima aqui, na época pós-eleições. E aí houve uma frustração, a economia patinando, a economia parada e, novamente, um ajuste para baixo. Tá? Então, essa é a leitura que nós temos. Bom, em relação às vendas do varejo do Rio Grande do Sul, os dados do IBGE. Aqui nós temos uma questão metodológica, pessoal, que, infelizmente, o IBGE só pesquisa estabelecimentos com 20 funcionários ou mais. Tá? E a gente sabe que, especialmente para os pequenos, a situação está mais complicada do que para os grandes. A gente sabe disso. A gente tem como medir até pela geração de emprego. Geração de emprego para os comerciantes varejistas menores, ela ainda está negativa. Não é o caso dos grandes. Tá? Então, a gente precisa pontuar essa questão aqui. Tá? Então, um dado do acumulado do ano, janeiro de 19 em relação ao mesmo período de 2018, comércio ampliado, volume de vendas, tá? Ou seja, faturamento menos a inflação, crescendo 4,4%. O que é o comércio ampliado? Ele se subdivide em comércio restrito, que está crescendo 2,9%, e aqui nós temos alguns dos setores que são pesquisados, avaliados pelo IBGE. Eu destaco aqui, do ponto de vista negativo, o desempenho de hiper e supermercados, alimentos e bebidas, que tem um peso muito significativo, está caindo 0,3%. Nós tivemos aí alguns problemas de safra que fizeram com que os preços de alguns alimentos crescessem muito logo ali no início do ano. Então, afetou negativamente essa questão aqui. Tecidos e vestuário e calçados, por outro lado, crescendo 11%. E aí, dentro também do comércio ampliado, nós temos materiais de construção, uma queda de 1,3%. A construção civil, perdão, ainda está em recessão. E é natural que, quando isso acontece, as vendas de materiais também sigam essa mesma dinâmica. E o que acaba puxando isso também, pessoal? Se materiais de construção está em queda, a tendência é que móveis e eletrodomésticos também sigam mais ou menos nesse patamar. Para mobiliar a casa, enfim, para comprar equipamentos. Uma coisa está ligada à outra. Né? E aí nós temos também veículos, motos, partes e peças, crescendo 13,6%. Precisamos ter cuidado com esses dados. Esse setor aqui caiu em torno de 40% a 50% na época da crise. Então está com uma base muito baixa, muito deprimida. Então, qualquer aumento aqui gera um efeito estatístico significativo. Então, as pessoas olham 13,6%, o setor está bem. Não é bem assim, tá? Em relação ao que foi ali antes da crise, ainda está bem abaixo. Bem abaixo. Bom, para finalizar, o meu tempo já está estourando. A ideia aqui é para mostrar para vocês rapidamente alguns dos dados da cidade de Farroupilha. Tá? São bases de dados
oficiais, bases de dados públicas disponíveis a qualquer pessoa, que ajudam a mapear um pouco das características da cidade. Então, em termos de participação no PIB, último dado é de 2016, temos esse problema, faz parte, a defasagem ela existe. No final desse ano a gente vai conhecer o dado de 2017. Tá? Então, como é que isso é assim? É assim. É o que temos, Tá? Agropecuária respondendo por 5,8%, indústria com peso de 35,3%, muito maior do que média Rio Grande do Sul, muito maior do que média Brasil, então o peso da indústria é muito forte aqui, né, que acaba diminuindo um pouco em relação à média do Estado e do Brasil, a participação aqui dos serviços, que em outros lugares geralmente é mais alta. Tá? O PIB da cidade de 3,1 bilhões de reais, isso responde aí por aproximadamente 0,76% do PIB do Estado, tá? Ano base 2016. Em relação ao mercado de trabalho, aqui trazendo dados de estabelecimentos e vínculos de trabalho. O que é um estabelecimento, pessoal? Estabelecimento é CNPJ. Tá? Uma empresa pode ter mais de um CNPJ. Okay? Vínculos de trabalho, não necessariamente ao número de trabalhadores. Um trabalhador pode ter mais de um vínculo. Então, feita essa ressalva, em relação ao agro, 23 estabelecimentos, vínculos 181 de trabalho. Em termos de indústria, 281 estabelecimentos e vínculos 5.963. Aqui só trabalhadores formais. Tá? Só trabalhadores formais. Então, dá para perceber aqui que a indústria é bastante intensiva em mão de obra aqui no município. Muito intensiva em mão de obra. Tá? Em termos de estabelecimentos, em termos de serviços, né? 800 estabelecimentos, aqui dividido entre comércio e outros serviços, e vínculos 5.056. Inclusive, a indústria emprega mais do que os próprios serviços. Tá? E aqui os dados também para comércio e outros serviços. Não se preocupem em anotar os valores aqui, que depois dá para disponibilizar a apresentação. Okay? Aqui com relação ao saldo do CAGED, entre admitidos e desligados, como é que isso evoluiu ao longo dos últimos anos. Tá? Aqui se considera somente os trabalhadores seletistas. Tá? O CAGED considera só os seletistas. O que me preocupa aqui é essa dinâmica recente. Entre 2015 e 2018, quase 2.000 empregos a menos no município. Então, bastante preocupante essa dinâmica aqui, pareceu que ia recuperar, mas novamente, né, os valores aqui são negativos. Tá? Então, bem preocupante essa dinâmica. E para finalizar, pessoal, o meu último slide aqui, a gente consegue monitorar a qualidade da gestão das finanças públicas do município. Então, a Firjan anualmente divulga esse índice, que é um índice de gestão fiscal dos municípios, e que mostra aí uma série de questões que são bem relevantes. Então, essa posição do município no total do Estado. Então, houve alguns períodos aqui, principalmente entre 2009 e 2012, que a situação estava bem complicada. Né? Em 2016, chegou aí na posição 148 do Estado. A gente tem os dados mais recentes de 2017. Então, o município consegue, né, ter um percentual, e uma posição relativamente satisfatória no que tange a receita própria, ele gerar os seus próprios recursos, gerar o seu próprio caixa. Gastos com pessoal, um dos menores gastos proporcionais com o pessoal, tá? Aqui comparando sempre com os outros municípios. Nível de investimentos razoável, eu esperaria até que fosse maior, porque quanto menos se gasta com o pessoal, menos rígido é o orçamento, ou seja, mais espaço se tem para gastar com investimentos. Mas não é bem o que acontece. Liquidez, ou seja, esse é um índice que procura capturar o quanto que existe de restos a pagar, ou seja, daquelas contas que passam de um exercício para o outro, já uma posição inferior, e um custo da dívida bastante elevado, que bota o município numa posição desconfortável. Então, atualmente, a posição de número 158. Pessoal, agradeço pela paciência de vocês. Esses aqui são os meus dados, são as minhas informações, então fiquem bem à vontade para entrar em contato. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a apresentação, quiserem algum complemento, alguma outra análise econômica, eu estou aqui à disposição de todos vocês. Eu tenho contato com o Cindy Lojas, ou
diretamente comigo, eu vou ter muito prazer em atender vocês. Só uma última palavrinha, pessoal, tem uma questão também bastante importante que está acontecendo, que eu recomendo que vocês estejam vigiando, monitorando, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei muito forte, uma lei muito abrangente, que vai impactar nos negócios de vocês. Nós vamos realizar uma live que vai ser transmitida tanto no Facebook quanto no Instagram, tá? Com 2 especialistas do tema, nessa semana. Se eu não me engano, vai ser no dia 31, às 11 da manhã. Então, fiquem atentos, porque vai ser uma informação bem relevante para o desenvolvimento dos negócios de vocês. Então, vai ter a nossa gestora jurídica, a doutora Virgínia, e também o Lucas Pelin, que é o nosso DPO, que é quem vai fazer a adequação ali da CDL Porto Alegre para as adequações necessárias à lei. Então, agradeço a paciência de vocês e espero revê-los numa próxima, tá bom? Muito obrigado.